O pai bilionário vê a garçonete negra. Deixa o filho deficiente liderar um passo de dança e depois muda sua vida para sempre. O silêncio que caiu sobre o restaurante mais exclusivo de Kingsley era tão espesso que parecia ter peso. As conversas cessaram, talheres congelou no ar e dezenas de olhos fixos no pequeno espaço entre as mesas. Lucas Montgomery, de 10 anos, estava tremendo visivelmente. Suas pernas, presas em aparelhos de metal, vacilavam quando ele procurou Diana Johnson, a única garçonete preta do restaurante. O piano ao vivo havia acabado de começar uma melodia suave, e o impulso do garoto para pedir a alguém que dançar veio sem aviso prévio. Senhor, controle seu filho. A voz aguda do gerente Thornton cortou o silêncio. Isso é inapropriado. Este não é um salão de dança, e nossos funcionários não estão aqui para entreter as crianças. Richard Montgomery, proprietário da Montgomery Investments e um dos homens mais ricos do país, engoliu em seco. Foi a primeira vez que ele levou Lucas para jantar em público desde o acidente que paralisou parcialmente as pernas 2 anos antes. Um erro que ele não repetiria. Lucas, sente-se. O pedido veio baixo, mas firme. Diana permaneceu imóvel, seu olhar mudando entre o gerente, o bilionário e o garoto cuja mão ainda estava pendurada no ar. Em seus 5 anos trabalhando lá, ela aprendeu a se tornar invisível, especialmente para clientes como Montgomery. Sr. Thornton, estou saindo. Meu turno acabou. Sua voz parecia calma quando ela removeu o avental e a colocou na bandeja. Então, para espanto de todos, ela sorriu para Lucas e pegou a mão dele. Eu não posso dançar em um avental. Richard se levantou abruptamente. O que você acha que está fazendo? Diana segurou seu olhar. Estou aceitando um convite, senhor. Antes que alguém pudesse interferir, Lucas deu um passo hesitante. Seu pé arrastou dolorosamente pelo chão e o metal de seus aparelhos gritou. Mas Diana não tentou guiá-lo ou apressá-lo. Ela simplesmente ajustou seu próprio ritmo ao dele. Ela está sendo demitida amanhã, sussurrou uma mulher na mesa próxima. Richard assistiu, paralisado. Uma memória repentina o atingiu. Elizabeth, sua falecida esposa, dançando com Lucas na sala de estar. Não se trata de perfeição, ela disse. É sobre conexão. Enquanto Diana seguia os degraus desajeitados de Lucas, algo nos olhos do garoto mudou. O medo deu lugar a uma concentração intensa. A vergonha deu lugar ao orgulho tímido. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sendo guiado, ajudado ou corrigido. Ele estava liderando. Sr. Montgomery. A voz do gerente interrompeu seus pensamentos. Posso garantir que isso nunca mais acontecerá. Ela será devidamente disciplinada. Richard não respondeu. O restaurante inteiro parecia esperar por sua reação. Afinal, um homem de seu poder pode acabar com a carreira de qualquer pessoa com uma única palavra. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Outros clientes assistiram com curiosidade mórbida. O sorriso de Lucas, no entanto, foi o único som que ecoou em sua mente. Diana levou o garoto de volta para a mesa após 3 degraus de dança. Obrigado por me convidar para sair, ela disse formalmente, como se estivesse falando com um adulto. Foi uma honra. Quando ela se virou para sair, Richard a impediu. Espere. Sua voz parecia diferente, quase irreconhecível para si mesmo. Qual é o seu nome completo? Diana Johnson, senhor. Richard assentiu lentamente. Diana Johnson, ele repetiu, como se fosse memorizá-lo. Então ele pegou um cartão de dentro de sua jaqueta e estendeu a ela. Meu escritório, amanhã às 10 horas, todo o restaurante prendeu a respiração. Diana aceitou o cartão sem mostrar nenhuma emoção, mas sua mão tremeu um pouco. Pai, Lucas ligou enquanto se afastou. Por que você fez isso? A pergunta pendurada no ar como uma acusação. Richard observou seu filho e, por um breve momento, não apenas o filho Elizabeth havia deixado sob seus cuidados, mas um ser humano completo cujos desejos e necessidades ele havia ignorado sistematicamente por 2 anos. À medida que o jantar prosseguia em silêncio constrangedor, ninguém notou o olhar de Diana antes que ela saísse, não por medo ou renúncia, mas por uma determinação calma que contrastava com a tempestade que se prepara nos olhos de Richard Montgomery.
Se esta história sobre dignidade e transformação já está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para seguir como um simples gesto de respeito pode desencadear uma revolução silenciosa capaz de transformar vidas para sempre. O saguão da Torre de Montgomery brilhava com suas paredes de vidro e mármore, refletindo a luz do sol da manhã. Diana Johnson imediatamente se sentiu deslocada em sua melhor roupa, uma saia azul marinha e uma blusa branca compradas à venda. As pessoas que passavam por suas usavam roupas que provavelmente custam mais do que seu aluguel mensal. Diana Johnson, para ver o senhor. Montgomery, ela disse à recepcionista que a examinou com um olhar clínico antes de fazer uma ligação. 18º andar. Os invernos do verão no elevador. Diana respirou fundo, segurando sua bolsa gasta no peito. Não era medo que ela sentisse. Foi uma determinação silenciosa que veio de ter enfrentado pior. Muito pior. Winters era uma mulher de 40 anos, com um olhar afiado e postura impecável. De Montgomery está em uma teleconferência. Por favor, siga-me. Enquanto caminhava pelos corredores espelhados, Diana sentiu os curiosos olhares dos funcionários. Uma mulher negra sendo escoltada pelos escritórios executivos foi uma ocorrência rara o suficiente para causar especulações. Ele disparou, não foi? Winters perguntou de repente quando estavam sozinhos em uma sala de espera. Isso acontece. Clientes poderosos ligam e pessoas como você perdem seus empregos. Pessoas como eu. Você sabe o que eu quero dizer. Winters ajustou seus óculos. Funcionários que não conhecem seu lugar. Diana sorriu, não divertida. E onde exatamente seria isso? Antes que os invernos pudessem responder, quem? O telefone dela tocou. Ele vai te ver agora. O escritório de Richard Montgomery ocupava metade do chão. Através das janelas do chão ao teto, Manhattan parecia um playground distante. O homem ficou olhando para a cidade como se fosse sua propriedade pessoal. Senhor Montgomery. Diana o cumprimentou formalmente. Richard se virou, seu rosto uma máscara de controle estudado. Johnson, obrigado por ter vindo. Ele apontou para uma cadeira. Por favor. O silêncio que se seguiu foi calculado. Uma tática Diana reconheceu imediatamente. Era o tipo de silêncio projetado para fazer as pessoas nervosas falarem demais, se incriminam. Você tem um histórico? Richard finalmente perguntou. Com licença? Educação. Faculdade. Diana manteve o olhar firme. Bacharel em desenvolvimento infantil pela NYU. Mestrado incompleto em educação especial. Algo passou pelo rosto de Richard. Surpresa, talvez. E você trabalha como garçonete? Eu trabalho 3 empregos, na verdade. O restaurante, uma livraria nos fins de semana e como tutor quando posso conseguir estudantes. Richard mudou-se para a mesa pegando uma pasta. Eu fiz algumas pesquisas sobre você, senhorita Johnson. Eu queria entender quem era a pessoa. Quem aqui? Ele hesitou. Dançou com meu filho. Ele abriu a pasta, revelando fotos impressas de um centro comunitário. Passos de Liberdade. Você fundou isso 6 anos atrás. Diana sentou-se mais reta em sua cadeira. Eu o fui fundado com minha irmã Zoe. Um programa de dança para crianças com deficiência física. Richard pulou em alguns documentos que agora está prestes a fechar devido à falta de financiamento. Diana não mostrou surpresa. Claro que ele descobriria tudo isso em menos de 24 horas. Não vim aqui para pedir dinheiro, Sr. Montgomery. Então por que você veio? Porque você me convidou. Richard riu suavemente, um som sem alegria. Justo. Ele se levantou novamente, inquieto. Eu quero que você trabalhe para mim. Diana piscou, genuinamente surpresa. Como garçonete em sua casa. O rosto de Richard endureceu. Como companheira terapêutica para Lucas, o nome de seu filho parecia difícil para ele dizer. Diana percebeu como seus olhos se arrastaram momentaneamente para uma foto na mesa. Uma mulher sorridente segurando um bebê. Eu tenho os melhores especialistas do país, continuou Richard. Fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos. Mas o que você fez ontem? Ele parou, como se as palavras o traíssem. Era apenas uma dança, Sr. Montgomery. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A admissão foi dolorosa. Eu não quero um dançarino para meu filho.
Eu quero alguém que possa fazer o que você fez. Siga, não chumbo. Diana estudou o homem na frente dela. Sob a fachada de poder e controle, ela viu que os outros podem não ser um pai desesperado e perdido. Eu posso pagar 5 vezes. O que você está fazendo agora? Diana se levantou. Não. Richard parecia chocado, como alguém desacostumado a ouvir essa palavra. Não trabalho para pessoas que veem apenas minha cor ou minha aula social antes de ver minha competência. Ela explicou com calma. E eu definitivamente não trabalho para pessoas que tentam comprar soluções para problemas emocionais. O rosto de Richard corou. Você está recusando uma oferta que resolveria seus problemas financeiros por orgulho? Por dignidade, Diana corrigiu. E porque seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir se importar. Ela caminhou até a porta e depois parou. Lucas não precisa de mais especialistas, ele precisa de espaço para levar sua própria vida. Você não conhece meu filho. Não, Diana concordou. Mas eu conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas não são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos em torno delas. Ela pegou um cartão da bolsa e a colocou na mesa. Aulas de Passos da Liberdade às terças e quintas-feiras, 16 horas. Se você quiser trazer Lucas, a primeira aula é gratuita. Como Diana saiu, ela passou por Invernos, que obviamente estava ouvindo atrás da porta. Você acabou de recusar uma oferta de Richard Montgomery. Ela sussurrou incrédula. Você está louco. Diana sorriu. Talvez, mas prefiro ser louco do que ser propriedade. Na quarta-feira seguinte, Diana estava no balcão de recepção do centro comunitário quando Zoe, sua irmã e cofundadora do projeto, veio correndo. Há uma Bentley estacionada do lado de fora. Ela sussurrou, ajustando nervosamente seu hijab. E você não vai acreditar quem está dentro. Pela janela, Diana viu o carro luxuoso. Lucas estava no banco de trás, olhando ansiosamente pela janela. Richard permaneceu no banco do motorista, suas mãos ainda no volante, como se estivessem travando uma batalha interna. Ele não está entrando, Zoe previu. Homens como ele não vêm a lugares como este. Diana sorriu, lembrando o olhar de Lucas durante aqueles breves momentos de dança. Não subestime o poder de um filho determinado. Enquanto observavam, a porta do carro se abriu. Lucas saiu devagar, ajustando seus gadgets. Então, para surpresa de todos, Richard também saiu. O bilionário parecia deslocado em suas calças casuais e suéter, uma tentativa óbvia de se vestir de maneira menos formal, mas ainda gritando. Eu disse a você que ele veio, Diana murmurou, mais para si mesma. Zoe olhou para ela. O que você fez? Diana não respondeu, mas seus olhos brilhavam com um segredo que nem mesmo sua irmã sabia completamente. Em seu pequeno apartamento no Bronx, ele escondido debaixo da cama dela, havia um caderno cheio de notas sobre crianças como Lucas e homens como Richard Montgomery. Anos de observação, pesquisa e um plano que começou com a simples aceitação de um convite para dançar. O que Richard Montgomery não sabia, o que ele não podia imaginar em seu mundo de torres de vidro e intermináveis contas bancárias, era que Diana Johnson não era apenas uma garçonete que havia concordado em dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão, e seu império de isolamento e privilégio estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A verdade simples de que algumas das maiores lições da vida não podem ser compradas, eles devem ser vividos. Os Passos da Liberdade operaram em um antigo armazém comunitário. Cartazes feitos à mão decoravam as paredes com frases como "Você ritmo, suas regras e cada movimento conta". Quando Richard e Lucas entraram, crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida leve. Senhor Montgomery. Diana se aproximou de usar roupas simples com o logotipo do programa Bem-vindo. Lucas observou as crianças com admiração. Uma garota de cadeira de rodas girou em círculos precisos, enquanto um garoto com uma perna protética criou uma sequência de degraus. Parece caótico, Richard comentou, visivelmente desconfortável. A estrutura, respondeu Diana, não é apenas o que você reconhece. Ela se virou para Lucas. Você gostaria de participar? O garoto assentiu com entusiasmo, mas olhou para o pai hesitante. Continue, Richard disse tensamente. Eu estarei bem aqui.
Como Diana guiou Lucas para o grupo, Zoe se aproximou de Richard e ofereceu-lhe uma cadeira. O primeiro dia é sempre o mais difícil, ela comentou. Para os pais, não para as crianças. Isso não é terapia, argumentou Richard. Contratei os melhores especialistas em reabilitação. E como isso está funcionando para Lucas? Zoe perguntou suavemente. A porta do estúdio se abriu. Uma mulher mais velha entrou, apoiando-se em uma bengala ornamentada. Ela tinha cabelos grisalhos em tranças elegantes e uma presença dominante. Dr. Elaine Mercer, Zoe sussurrou. Neurocientista especializado em plasticidade cerebral, aposentado de Harvard. A mulher cumprimentou vários filhos antes de perceber Richard. Sr. Montgomery, você rejeitou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos. Dr. Mercer, eu não esperava te ver aqui. Eu supervisiono o programa de pesquisa, ela explicou. Estamos estudando como as abordagens não diretivas do movimento afetam a reconfiguração neural em crianças com desafios motores. Pesquisar? Richard franziu a testa. Eu pensei que isso era apenas uma aula de dança comunitária. Diana voltou, deixando Lucas explorando movimentos com outra criança. O Freedom Steps é um programa de reabilitação motor piloto, com base na mudança de autonomia da teoria da movimentação, explicou ela. Integramos a dança adaptativa aos princípios neurocientíficos. Por que você trabalha como garçonete e se lidera um programa de pesquisa? Porque ainda não temos financiamento adequado e porque pessoas como você nos rejeitaram 3 vezes. O centavo caiu. Você foi o assistente do doutor. Mercer, nas propostas, doutor. Mercer corrigido. Diana tem um mestrado incompleto porque teve que deixar a faculdade para cuidar de sua irmã. Mas seu trabalho teórico é inovador. Você sabia quem eu estava no restaurante, Richard concluiu. Desde o momento em que você entrou, Diana confirmou. E quando Lucas se levantou para dançar, reconheci a oportunidade de mostrar, não contar. Foi encenado? A dança? Absolutamente não. Lucas escolheu se levantar. Eu escolhi seguir. Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Richard imediatamente tenso. O que é isso? Parte 2 do plano. Diana sorriu um pouco. Zoe mostrou a Richard um artigo recém-publicado. A metodologia revolucionária de reabilitação motora mostra resultados promissores. Publicamos nossos primeiros resultados hoje, explicou o Dr. Mercer, e convidamos a imprensa. Você usou meu filho para um golpe de relações públicas? A voz de Richard era pura gelo. Diana o levou a uma sala lateral, onde fotos de dezenas de crianças adornavam as paredes, cada um com estatísticas de progresso manuscritas. Na última parede havia uma estrutura vazia. O que é isso? Ele perguntou. Nosso futuro. O centro de reabilitação completo que poderíamos construir se tivéssemos os recursos. 500 crianças por ano em vez de 50. Você orquestrou tudo isso, Richard murmurou. A dança, a reunião. Me trazendo aqui no dia da imprensa. Eu vi uma oportunidade e aproveitei. 4 meses atrás, quando você cancelou nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesmo que encontraria um caminho. Diana, Zoe interrompeu. É Lucas. Eles correram de volta. Lucas estava no centro da sala, cercado por outras crianças. Alguém desligou a música e todos assistiram em silêncio. O garoto removeu um de seus aparelhos e estava tentando equilibrar apenas um apoio. Lucas. Richard começou em frente, mas Diana o parou. Espere, ela sussurrou. Assistir. Lucas respirou fundo, focado. Então, para a surpresa de todos, especialmente o de seu pai, ele deu um passo completo sem apoio total. Era pequeno, instável, mas inteiramente dele. As crianças aplaudiram. Os flashes da câmera dispararam. O rosto de Richard, geralmente composto e ilegível, agora estava exposto, com lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. É por isso que criamos etapas da liberdade, Diana disse suavemente. Não se trata de passos perfeitos, é sobre os primeiros passos por conta própria. Richard viu seu filho, não como um problema a ser gerenciado, mas como uma pessoa completa descobrindo sua própria força. Isso poderia ter sido feito sem me manipular, ele disse finalmente. Poderia ter sido se você tivesse atendido nossas ligações ou leu nossas propostas 3 vezes. Os repórteres notaram Richard. Um murmúrio cresceu quando Lucas, alheio à tensão, continuou praticando seu novo passo. Com uma expressão de pura concentração,
Richard Montgomery foi encurralado. Antes dele, retirou-se com raiva, confirmando à imprensa sua reputação como fria e calculando, ou abraçar o momento em que seu filho o havia criado. Entre o poder que ele sempre exerceu e a liberdade que seu filho precisava, Richard se viu em território desconhecido. Onde nem seu dinheiro nem sua influência definiram o próximo passo. O homem que controlava todos os aspectos de sua vida agora enfrentou uma escolha que nenhuma quantidade de riqueza poderia comprar. Seu olhar mudou entre seu filho sorridente e os repórteres esperando sua reação. A humildade não era uma virtude em seu vocabulário, mas, ao ver a transformação no rosto de Lucas, algo dentro dele começou a quebrar. A orquestra de poder e privilégio que ele estava acostumado agora tocava uma música diferente, e ele teve que decidir. Ele continuaria conduzindo ou aprenderia a seguir? Richard Montgomery enfrentou os repórteres esperando sua reação. Seu filho acabara de dar um passo sozinho na frente das câmeras, e Diana Johnson o levou habilmente a esse momento impossível. O Sr. Montgomery, um repórter, se aproximou. Você poderia comentar sua presença na Freedom Steps hoje? É verdade que sua fundação rejeitou o financiamento deste programa 3 vezes? Richard olhou para Lucas, que ainda estava praticando seu novo passo, alheio à tensão política. Então, para surpresa de todos, especialmente Diana, ele sorriu. Você sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição. Richard se dirigiu ao repórter, mas falou alto o suficiente para todos ouvirem, admitindo quando estamos errados. Um silêncio atordoado encheu a sala. A Montgomery Foundation tem o prazer de anunciar um compromisso de financiar completamente as etapas da liberdade para os próximos 5 anos e construir um centro de reabilitação permanente com base na metodologia desenvolvida pelo Dr. Mercer e pela Sra. Johnson. Os flashes da câmera explodiram. Zoe soltou um grito de surpresa. Em uma condição, ele acrescentou, assistindo Diana tensa. Essa senhora Johnson mantém completa autonomia sobre o programa e sua metodologia, sem interferência corporativa. 3 meses depois, as escavadeiras estavam limpando o terreno para o novo centro de reabilitação da Freedom Steps. O projeto não foi o mais luxuoso que a Montgomery Foundation já havia financiado, mas foi o mais inovador, com todos os espaços projetados com contribuições diretas das crianças e de suas famílias. Diana supervisionava a construção com frequência, mas nunca sozinha. Lucas aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças com ele. E para a surpresa contínua da equipe, Richard Montgomery também apareceu, observando silenciosamente o progresso. Eu nunca pensei que você realmente aparecesse nas reuniões do conselho, Diana comentou uma tarde enquanto eles revisavam os planos. Eu nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50 anos. Richard respondeu, esfregando os olhos cansados. Na frente dele havia um artigo científico marcado com as notas de IT. Mas aqui estamos nós. Diana olhou para o homem com curiosidade. Isso faz parte de sua penitência pública? Ou você realmente se importa? Lucas pediu para remover sua segunda cinta na semana passada. Eu sei, ele me disse. Seu fisioterapeuta anterior disse que isso seria impossível por pelo menos 2 anos. Diana sorriu. Mas você a demitiu, lembra? Porque você me disse que ela estava errada. E ela era. Diana apontou para uma foto de Lucas equilibrando com apenas uma muleta. Ele está progredindo mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional. Por que você nunca aceitou meu pedido de desculpas? Richard perguntou de repente. Porque você nunca se desculpou. Você redirecionou os recursos, mudou políticas, financiou nosso programa que não é um pedido de desculpas. É compensação. Richard assentiu lentamente. Justo de novo. Na cerimônia de abertura, 6 meses depois, o contraste com a noite no restaurante não poderia ter sido maior. O enorme espaço adaptativo estava cheio de crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade, todos se movendo livremente no centro do salão principal. Lucas, agora, usando apenas uma chave leve na perna esquerda, liderou uma pequena rotina coreografada com outras 3 crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas eles fluíam com uma confiança que nenhum médico havia previsto. Richard assistiu à distância, não interferindo. Ele não precisa mais de você para segurá-lo, disse Diana, se aproximando-se em silêncio. Não,
Richard concordou. Mas ele ainda precisa que eu esteja por perto. Diferença crucial. Richard se virou para encará-la. Obrigado, ele disse simplesmente. Para o que exatamente? Por me ensinar a seguir. Um repórter se aproximou. Senhor, Montgomery, como é ver o progresso do seu filho? Richard olhou para Lucas, que agora estava ajudando uma garota mais nova a encontrar seu equilíbrio. Não orgulhoso do que ele superou, mas do que ele criou para os outros. E qual foi a maior lição que você aprendeu nessa jornada? Richard Montgomery, o homem que antes era conhecido apenas por seu império financeiro, olhou diretamente para a câmera de que os verdadeiros líderes não são aqueles que guiam os outros no caminho que eles acreditam estar certo, mas aqueles que têm a coragem de seguir quando alguém mostra uma maneira melhor. Um ano depois, o programa Freedom Step se expandiu para 3 novas cidades. Diana recebeu o Prêmio de Inovação de Reabilitação Pediátrica e sua metodologia começou a ser implementada em hospitais em todo o país. Lucas, agora usando apenas uma bengala leve em dias difíceis, matriculou-se na escola regular e tornou-se porta, voz da juventude para o programa, inspirando outras crianças a encontrar seu próprio ritmo. E Richard aprendeu a lição mais difícil e valiosa de todo esse verdadeiro poder não está no controle de todos os movimentos, mas em saber quando é hora de dar um passo atrás e deixar os outros liderarem o caminho. Em um mundo onde pessoas poderosas raramente mudam suas perspectivas e onde aqueles sem poder geralmente permanecem nas sombras, a história de Richard, Diana e Lucas nos lembra que a verdadeira transformação ocorre quando atravessamos os limites invisíveis que nos separam, quando um bilionário aprende com uma garçonete, quando um pai segue os passos de seu filho. Se essa história sobre como um simples gesto de dignidade mudou vidas para sempre tocou seu coração, assine o nosso canal, porque acreditamos que as revoluções mais profundas não começam com grandes manifestos ou fortunas de bilhões de dólares. Eles começam quando alguém tem a coragem de dar um primeiro passo autêntico e outra pessoa tem a sabedoria a seguir.